A palavra diz que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Sim, ele virá. Essa verdade te assusta ou te traz um descanso para o teu coração? Nos espera com as lamparinas acesas, ou seja, com a vida não apenas estando ali em ordem, né? Mas com que nós venhamos fazer o nosso papel de luz, que é levando o evangelho, fazendo o ID, resgatando vidas, porque ele não vai cobrar por quantas vezes você cantou no microfone. Ele não vai cobrar por quantas das vezes você apareceu em um banner ou em um outdoor. O que ele vai cobrar é a tua vida e é aquilo que ele pediu para que você fizesse. O trabalho de todos nós é fazer o ID, é levar o evangelho para toda criatura. Para os gentios, para os ímpios, para os sãos, para os samaritanos, para todos, sem exceção. Ele não vai perguntar se o seu dízimo foi mais de R$1.000 ou se você fez o voto de um Salmo 91. Ele vai querer ver como tem sido a sua vida para com ele. Porque, irmãos, para que Jesus me conheça, eu preciso fazer a diferença. Afinal, como eu conhecerei alguém que por mim nunca fez nada, né? Como eu conhecerei alguém que eu não tenho intimidade com aquela pessoa? Então, assim, aquela pessoa, ela nunca falou comigo, nunca sequer parou pra conversar, nunca sequer parou pra termos ali um momento. Então, eu não a conheço. Da mesma forma, naquele grande dia assim será. Mas, Senhor, eu pregava, eu buscava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas o coração estava longe. Quantas vezes a gente faz as coisas para que os outros reparem o que a gente fez? Para que o nosso nome seja glorificado, sendo que as nossas obras têm que glorificar e honrar e exaltar o nome dele. Nós precisamos entender que o fato de eu viver cheia de pessoas não garante a minha salvação. O que garante a minha salvação é o que eu tenho feito no secreto. O impacto daquilo que eu tenho feito. Eu tenho levado o evangelho, eu tenho pregado o evangelho, eu tenho falado para as pessoas como é esse Deus, falando sobre as boas novas do céu, ou eu estou apenas abrindo minha boca para julgar e falar que todo mundo vai pro inferno. Porque nós também temos que vigiar. Às vezes a gente olha muito a viga, né, o cisco no olho do outro e esquece de olhar para nós. A salvação continua sendo individual, irmãos. Nós pregamos, nós falamos com Deus e nós pedimos para que o Espírito Santo vai ministrando no coração daquelas pessoas, para que aquelas pessoas tenham um arrependimento, conheçam a Jesus e assim sigam ele, né? Tenham esse compromisso com ele. Não é na força do braço, não é fazendo o evangelho ser engolido que as pessoas vão conhecer a Jesus. Elas precisam conhecer as boas novas do céu. Jesus, ele não pregava fazendo ninguém engolir o evangelho. Ele pregava com amor. Ele trazia parábolas sem diminuir a verdade que há na palavra. Mas ele tinha todo um jeitinho para falar, para que todos entendessem o que ele estava falando e assim absorvessem. Agora, se aquela pessoa ela ia fazer ou não, era com ela. Jesus fez a parte dele, que era levar o evangelho. De nós, ele quer que nós venhamos buscar mais intimidade com ele, viver em obediência, ter uma vida com amor. Então, assim, é levar a palavra do Senhor com amor. O conserto, quem faz é o Espírito Santo. Eu posso te falar o que é certo e o que é errado, mas quem conserta, quem vai te fazer se sentir incomodado com alguma coisa e você vai mudar é o Espírito Santo. Porque às vezes o que ele manda eu me consertar não é o que ele vai mandar você se consertar. Às vezes, que nem eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu não posso usar esmalte. Eu nunca me senti desconfortável com esmalte. Só que eu conheço pessoas que não podem usar esmalte porque simplesmente se sentem desconfortáveis. Eu uso shorts dentro da minha casa, às vezes eu vou no parque com as crianças, eu coloco uma bermuda pra gente poder brincar. Tem mulheres que só usam saias e vestidos porque não se sentem confortáveis. Eu não gosto de usar short, eu não gosto porque eu me sinto desconfortável. Óbvio que minhas roupas não são extremamente pequenas, porque isso me faz se sentir confortável, mas tem outras pessoas que se sentem confortável. E se um dia for pra elas pararem de usar aquela roupa, aí o Espírito Santo vai tocar e elas vão se vestir com mais modéstia. E tá tudo certo, irmãos, porque é o Espírito Santo que transforma. Nosso trabalho não é transformar, ou julgar, ou ser guarda da porta do céu pra ninguém. Falar quem vai subir, quem vai descer. A gente não tem nem essa autoridade. A gente foi chamado para fazer o ID. Mas será que nós realmente estamos fazendo? Ou só estamos usando nossos dons e talentos para servir dentro da igreja? Porque o Deus nos chamou para trazer as pessoas para a casa dele, para cuidar, para zelar. Ele não é uma religião. Ele é o amor. E nós precisamos pregar sobre ele. Pregar sobre as boas novas do céu. Porque foi isso que nós fomos chamados. Era isso que Jesus fazia. O conserto quem faz é o Espírito Santo. Nós vamos lá e pregamos a verdade. Com amor. Sem insultar, sem apontar dedo.
falando sobre Jesus com amor. E assim, mostrando ao mundo o verdadeiro caminho, verdade e vida. Sem distorcer pra ficar bonita a palavra, tá? Você vai pregar a verdade. Mas há milhares de formas de pregar a verdade. Porque as pessoas, irmãos, às vezes elas pregam apontando. Deus manda a gente ter mais santidade, a gente buscar uma vida com Ele. Mas você não tá buscando, você vai pro inferno, né? Prega a verdade e deixa que o Espírito Santo faça o trabalho dele, que é ministrar no coração e fazer a transformação, tá bom? Afinal, Jesus está voltando e nosso trabalho é resgatar vidas. E tem muita gente, igreja, muita gente que tá precisando ser resgatada. Só que nós ainda estamos dormindo e Jesus continua voltando, tá? Então, não é tempo da gente dormir espiritualmente, é tempo da gente se posicionar, é tempo da gente acordar a nossa alma e despertar no nosso propósito. Lá em Romanos 13:11 diz: já é hora, despertamos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Essa verdade nos leva a buscar mais com propósito. Santidade, esperança, fazer o ID. Porque quando ele voltar, irmãos, ele não vai querer nos encontrar com um monte de coisas extraordinárias que a gente fez na mão para honrar o nosso nome. Ai, mas é porque eu dava dízimo de 3.000 reais. E dinheiro levasse alguém pro céu. Só os ricos iam pro céu, irmãos, porque a maioria é tudo pobre. Difícil, irmãos, é a realidade do Brasil. A classe social, a diferença é muito grande. Ele não fala sobre isso, sobre classe social. Ele fala sobre uma vida de intimidade, uma vida de joelhos dobrados, com o coração rendido e os olhos no céu. É isso que ele busca. Ele não quer saber se você é o mais destacado na sua área de serviço. Ele não quer saber se você é aquela pessoa que mais tem dinheiro no bolso, que você dá mais dízimo e oferta. Não. Ele não quer saber disso. Ele quer saber das tuas obras. Então, ele quer saber se o seu coração está rendido, se os seus olhos estão no céu, se você tem uma vida de joelho onde você busca por ele e ele conhece você. Ele está voltando, irmãos, e no instalar de dedos, tudo pode mudar. Mas será que nós estamos preparados? Será que nós estamos fazendo o mínimo que foi aquilo que ele pediu para nós? Não tô falando sobre se você ser pastor, sobre se você virar obreiro, porque as pessoas gostam muito de cargos ministeriais. Mas ele chamou todos nós, independente de ser pastor ou não, para fazer o ID. Então, bora fazer o ID? Bora fazer, porque isso será cobrado de cada um de nós.